Tá. Pronto, começou a gravar. Ótimo. Vamos lá, eu vou passar aqui primeiro, né, a lista aí que a gente colocou de mandado no grupo, né, de pauta para a reunião, e aí a gente vê se a gente concorda com essa lista que a gente colocou de pauta aqui, se inclui mais alguma coisa, se retira, enfim, aí a gente inicia a conversa, tá? Peraí, só um pouco. O primeiro ponto que tinha colocado, assim, né, de pauta aí, vocês me falam quando aparecer a tela. Bom, tá aqui, né? Então, assim, a proposta estava a apresentação geral das estatísticas de mapeamento, número de termos, enfim, aquilo lá para a gente ver como que a gente está evoluindo, né? A abertura das issues, aqui eu coloquei algumas issues lá, que é baseado no que a gente não conseguiu atingir consenso, mesmo depois do Forms, tá? A discussão do método de registro de decisão definidas nas issues, aqui é um ponto, bom, se a gente optar por exemplo, votar dentro que a gente abriu na issue aqui na reunião, né? Esse é o primeiro ponto, né? Se a gente vai votar isso na reunião, e se a gente optar por isso, como que a gente registra isso na nossa base de dados, enfim, como que é um pouco diferente do jeito que a gente tem feito hoje, né? A apresentação dos termos de 2018 a 2022, né? Como a gente falou, né? A última revisão da tabela SUS no MOP, né? Foi 2018. Então, tem a lista do que são os termos que foram adicionados, né, que estão atualmente ativos na tabela SUS, e aí, para a gente discutir, né, como que a gente evolui, né, para esses novos termos, né, por exemplo, eu acabei já mapeei todos os termos que eu poderia mapear, né, então eu poderia evoluir né, no mapeamento desses daí, e aí a gente ver como que a gente vai fazer, né, se a gente vai esperar terminar aquelas etapas que a gente estava fazendo, ou se a gente já pode evoluir com essa parte aqui, tá? Aí tinha a parte de divulgação de redes sociais da Priscila, aprovação de license, mas acho que talvez aqui eu coloco até antes da divulgação de redes sociais, que acho que é mais importante essa discussão aqui, para a gente discutir um pouco da licença, né, como funciona. A Priscila trouxe esse tópico aí no grupo, acho que é importante a gente falar. Tem uma proposta de utilização de chatbot do Telegram, que o Rafael de Moraes trouxe, mas acho que ele não está presente hoje, então a gente deixaria fora. Que a ideia seria meio que pegar os termos que são para revisão, né, a gente passa para ganhar velocidade, a gente passa por uma etapa inicial que seria só para falar assim, tá ok ou não tá ok, aquele mapeamento de 2018, né, então a gente ganha velocidade do que propor um mapeamento novo, né, então isso a gente poderia fazer por um chatbot que mandaria isso para as pessoas que são participantes, né, e no dia a dia responderia um pouquinho por dia e talvez ganhasse mais velocidade, né. Então, isso daqui a gente deixa para um outro momento, por fim, retrospectiva, né? Então, primeiro eu queria ver acho que minha proposta é tirar essa daqui, né, porque o Rafael não está presente. Eu queria ver dos demais, se vocês acham que inclui algum tópico a mais, se a gente modifica, antes da gente iniciar a discussão em si. Acho que são boas propostas, esses 8 tópicos. Tá bom? Alguém quer incluir algum ponto a mais? Priscila? Fabrício? Não, eu acho que tá bom. Talvez, a minha impressão é que pode ser que a gente não consiga chegar até o final. Exato. Acho que teve outra coisa. Talvez ontem eu defini um limite de tempo, né, para não ficar uma reunião muito, muito longa, a gente define 1 hora de reunião, então pode ser até as 20h20, que a gente demorou um pouco para começar, pode ser? A gente vê até onde a gente consegue chegar. Mas acho que dá para a gente discutir uma boa parte deles, tá? Aí, se tiver aquilo que tiver, acho que pela ordem a gente poderia seguir essa ordem, se tiver alguma coisa que estiver faltando, a única coisa que eu colocaria talvez esse daqui antes até da discussão em rede, que eu acho que é mais importante. Certo. Tá? Eu só tenho uma Não, até questão, antes. Carlos, que eu vou precisar me ausentar às 20 horas. Eu tenho tá bom. Então, vamos colocar antes aqui um pouco. Pode ser que tente. Pode ser aqui? Talvez entre aqui? Pode ser? Pode tá dar? ótimo.
Tá. A gente segue essa ordem aqui. E a gente consegue rodar. Esse aqui a gente deixa fora. Então, se der, a gente faz a retrospectiva ao 7º, tá? Então, vou abrir primeiro aqui a parte do que a gente mapeou até agora, né? Só um instante aqui. Isso aqui tá tudo no Dolt, né? Então, vou compartilhar a tela toda, mais fácil. Então, assim, vocês estão vendo aqui o Dolt, né? Dolt Hub, né? Sim. Tá, então, assim, atualmente a gente tem número de termos mapeados, né? Que a gente tem 3.241, na verdade, mapeamentos, na verdade, né? Pode ser um termo ter sido mapeado mais, na verdade, todos os termos foram mapeados mais de uma vez, né? Então, 3.241 mapeamentos pelo grupo, né? Que chega numa contagem de consenso, né? Quando a gente olha para as duas categorias que a gente está trabalhando atualmente, né? Tem 179 de consenso cirúrgico, no grupo cirúrgico, e 320 no consenso de medicamentos, tá? Medicamentos, ele está muito próximo já de finalizar, né? O que tem de possibilidades das pessoas mapearem, né? Tá, hoje em dia está muito mais as contribuições no cirúrgico, né? Porque são 356 termos aqui, então tem 36 que faltam consenso, né? Sendo que uma boa parte deles está naquele que a gente teve ausência de consenso mesmo depois do Forms, que a gente tentou já afunilar um pouco mais o consenso. O cirúrgico, se não me engano, são 288, né? Então dariam 109 termos ainda para mapear. Né? Esse aqui tem mais possibilidade ainda de contribuição do grupo, tá? Hoje em dia, né, a gente tem aqui, né, tem aqui essa parte de ausência de consenso pós-forms, né, aqui são alguns termos que mesmo que a gente tendo enviado forms, a gente não conseguiu chegar num consenso de maioria, né, eu vou mostrar depois onde eu coloquei esses daí para a gente continuar a discussão, né, então são, por exemplo, o metadona 5, que aí não conseguiu fechar consenso, porque teve 4 que colocaram como esse termo e 4 como esse outro, por exemplo. Então, ainda não está fechado, e tem vários outros termos nesse sentido, né? Tem alguns aqui que tem ausência de consenso, né, que a gente não enviou para o Forms, que a gente deve enviar nas próximas semanas, né? Eu sempre estava esperando tentar juntar pelo menos uns 10 termos para fazer sentido montar um Forms. Então, esses aqui são alguns que a gente não conseguiu fechar consenso por mapeamento tradicional, né? Então, vou mandar para o Forms, a gente tenta fechar via Forms, que é a segunda etapa, né? A primeira etapa sempre é mapeamento pela maioria, a segunda pelo Forms, a terceira a gente vai para abertura de issue de discussão de consenso na reunião aqui, né? E no cirúrgico também tem um pouco menos nesse sentido, né? Que tem, acho que só dois termos que a gente rodou e não conseguiu fechar ainda, tá? A maior parte tem fechada no cirúrgico, consenso, esses dois ainda não fecharam, a gente vai ter que discutir, né? Ô, Carlos, posso fazer uma pergunta aqui? Desculpa, nem contribuí tanto, mas eu fiquei com uma dúvida, talvez até trazer a visão do Fabrício aí, que está mais perto do time original aí da Odyssey, né? Aquele exemplo que você deu ali do fim lá do remédio 5mg lá, metodozona lá. Assim, para mim claramente parece que os termos que tem de opção, eles são mais detalhados do que o termo que a gente está tentando mapear. Né, parece ser, tipo, ser um pai e um filho, assim, né? A gente não, em nenhum lugar a gente fez uma sugestão de criar um outro termo para pedir para a Odyssey incluir, porque às vezes eu acho que a gente vai forçar um mapeamento para cair em algum lugar e vai ficar imperfeito, né? Esse metadona 5mg, porque tem oral cápsula, depois tablet, depois tem oral tablet sem o 5mg, e o 5mg hidroclorido aqui parece, tipo, nenhum deles é bom, né? Não vai chegar em consenso porque a gente não vai concordar, né? Nenhum deles é perfeito pro mapeamento por comprimido, talvez. Você quer falar algum ponto, ou Fabrício? Sim. Então, os medicamentos, né, no OMOP CDM, eles são mapeados pelo RxNorm,
E o RxNorm oferece cada medicamento em diversos níveis de granularidade. A gente está vendo aqui exemplos. Tem o código que significa metadona 5 mg cápsula oral. E tem o código que significa metadona 10 mg cápsula oral, caixa com 100, entendeu? E tem termos que significa apenas metadona, sem dizer quantos miligramas, entendeu? Então, você está falando que realmente não tem nenhum que corresponde ao que a gente tem. A gente encontrou, assim, um termo que existe na tabela brasileira, mas que não tem correspondência exata no RxNorm. É isso que está acontecendo? Eu fiquei na dúvida, eu não sei se você considera, talvez esse que está highlight, para mim, talvez seja o mapeamento exato, né? Mas as pessoas ainda votaram em outros. Mas se ele não for, né, acho que minha dúvida é se a gente não considerar que esse é um mapeamento exato, se em algum caso a gente chegou a sugerir um mapeamento alternativo, ou como grupo a gente falou, vamos mapear para um aqui em comum versus sugerir porque é um processo demorado. A Priscila levantou a mão. Se você quiser responder, Fabrício, eu queria complementar com o seguinte. Tá. A gente tem, no processo de mapeamento, as flags. Então, você indica se é inexato, se é mais restrito, mais abrangente, se ele é equivalente ou se ele é exato. Uhum. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu já levantei em uma reunião. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisaria pautar enquanto grupo para, de certa maneira, pactuar. Isso vem, a Odyssey usa o que é documentado e proposto para o FHIR, né? Então, o que está lá no FHIR como manual é o que a Odyssey usa também. E aí eu acredito que a gente talvez precisaria fazer uma revisão disso e definir, né, como a gente vai usar essas flags, que eu acredito que isso facilitaria, inclusive, pelo menos para mim, a lógica de como eu vou mapear. E eu acredito que isso seja importante para a continuidade do trabalho. Câmbio. Então, eu ia comentar isso exatamente como a Priscila explicou tão bem. O meu entendimento, a forma como eu enxergo é o seguinte: na verdade, existem dois pontos de decisão em cada mapeamento. Um é o mapeamento e a outra é a opinião sobre qual é a correspondência do mapeamento. Se o mapeamento for muito bom, né, então a correspondência, obviamente, é equivalente. Mas, em outros casos, né, a correspondência pode ser inespecífico, pode ser está incluído no termo, pode ser menos específico do que o termo. Por exemplo, se a gente só tivesse metadona 100 miligramas, e a gente está mapeando metadona 5 miligramas para apenas metadona, então o termo mapeado ele é menos específico do que o termo original. Ou o contrário, se a gente tem metadona, a gente está mapeando metadona 5 miligramas, a gente só tem essa opção, metadona 5 miligramas, então a gente vai lá e assinala. O mapeado é mais específico do que o original. E tem também o inespecífico, que poderia ser, né, a gente quer comprimido, mas só tem a cápsula. No final das contas, o meu entendimento é que isso também é uma questão de consenso, só que daria muito trabalho da gente estabelecer esse consenso em duas colunas separadas. Eu acho que essas situações, eu suspeito que essas situações sejam raras o suficiente para a gente poder resolver isso na base de issue. Nesse ponto até, é só provocar, né? Então, assim, todos esses pontos que a gente não... Para mim, o que é o negócio, né? Assim, esses são os pontos que a gente vai ter que entrar na discussão de qual que é a equivalência e por que a gente considera que é aquela equivalência. E sempre a nossa ordem é o igual, equivalente, depois do que a gente tinha discutido no passado, né? A gente sempre tenta igual, equivalente, wider. E depois que vai para os outros, assim, né? A gente tem tentado seguir por esse caminho. Na minha visão, por exemplo, só para discutir esse termo específico, né? Na minha visão, para mim, esse termo aqui é equivalente. Porque quando você vai comprar sei lá, você vai
pegar metadona 5 miligramas no mercado, vai ser cloridrato de metadona, entendeu? Para mim vai ser equivalente a esse daqui, entendeu? Então, por isso que na minha visão esse é mais, esse daqui para mim é equivalente, para minha visão esse aqui é inexato, porque a cápsula é diferente de comprimido, entendeu? Então, acho que entra um pouco nessa discussão, sabe? Até eu tinha colocado aqui, né, esse daqui eu tinha colocado uma discussão, né? Eu coloquei aqui, ó. Vejo mais sentido nesse termo aqui, por que não solucionar os outros? Forma de apresentação de cápsulas está incorreta. Então, eu poderia ter colocado entre parênteses, wider, né? Mas aqui utiliza o nome de fabricante, esse aqui menos específico do que propomos, pois não tem a miligramagem, dosagem de miligramagem. Então, acho que esse que é o ponto, né? A gente vai ter esses daí que a gente não vai conseguir chegar em consenso mesmo depois de forms, e talvez mesmo alguns que a gente chegue em consenso, mas a gente verifica que não está tão bom o mapeamento, a gente vai ter que abrir essas discussões aqui das issues para falar assim, acho que isso aqui é melhor ir por esse caminho e eu acho que é por tal motivo, né? Então, acho que vai acabar indo por esse caminho. Mas aí a gente precisa definir até como que a gente vai fazer assim a participação, né? Até aproveitando para entrar no tópico 2 aqui, né? Que é a apresentação das issues abertas, né? A gente abriu várias issues aqui, de todos esses termos que não conseguiram chegar em mapeamento, em consenso. Aí eu abri uma por esses aqui, ausência de consenso, né? Todos esses aqui, ausência de consenso, tal. Tem um que eu coloquei que era especificamente até para... que era... esse aqui, por exemplo. Esse aqui nem era ausência de consenso. Era o que eu coloquei que era mapeamento mais específico. Eu tinha visto na base e eu falei assim, bom, esse aqui eu sugeri, né? Eu falei assim, esse daqui é o que está termo de origem, está mapeando para isso, eu acho que a gente tem que se mapear para isso, porque é mais específico. E vai ser a mesma coisa. Aí o ponto é, como que a gente discute esses pontos aqui? O ideal seria que todo mundo entrasse aqui nas issues, a gente discutisse o máximo possível para estressar esse tema, né? E aí, na reunião, a gente só levasse para provar, na minha visão, né? Mas eu também queria ver o que vocês acham, né? Como que vocês acham que é o melhor caminho para fazer isso, né? Carlos, eu acho que eu gosto da ideia de fazer a discussão, só que eu acredito que a gente tem que estabelecer algumas regras de governança, assim, para a gente não ficar debatendo indefinidamente. E aí a minha sugestão é, talvez, a gente colocar lá no site, eu posso me comprometer a fazer um commit disso lá, explicando, né, esses critérios que a gente vai pactuar, assim, né, e algumas outras questões também que a gente pode encontrar que tem a ver com esse exemplo que você acabou de dar. Porque a hierarquia, ela não é só essa hierarquia relacionada com equivalência, eu boto a flag. Eu posso ter vários níveis de hierarquia entre os termos, né? Então, a equivalência, inclusive, ela pode estar relacionada a uma hierarquia. O medicamento de marca, por exemplo, ele está numa hierarquia, porque eu entendo, quando eu faço a flag, eu entendo a horizontal, mas eu tenho uma verticalização. Se eu tenho um medicamento, por exemplo, que é de marca, ele é uma hierarquia inferior, né? Ele é depois do princípio ativo, por exemplo. Né? Do mesmo jeito, procedimento. Né? Eu tenho um procedimento que ele pode ser classificado como geral, e quando eu estava mapeando procedimentos, isso aconteceu muito. Né? Ele é um nome mais genérico. E aí, quando eu vou olhar lá na hierarquia, né, se eu entrar no servidor de ontologia e olhar na hierarquia, eu vou ter vários procedimentos que eles são parecidos com aquele que eu não estou encontrando o nome na SIGTAP, na tabela da SIGTAP. Mas, de alguma maneira, aquele nome que está na tabela da SIGTAP, ele também entra naquele grupo, né? Acho que é tranquilo de todo mundo entender isso, né? A questão de teoria dos conjuntos, tá inserido. E aí eu acho que tem uma oportunidade aí, na discussão das eixos, da gente coletar esses termos e fazer um caso de uso em relação a isso para inserir esses termos. Eu acredito que seja uma segunda contribuição, inclusive, do grupo, né? Conforme a gente vai
mapeando, a gente coletando esses termos que eles podem entrar, né, como parte do vocabulário. Porque aí eu teria que fazer uma pesquisa no Desk, né, no Desk latino-americano e tal, para a gente ver como é que estão esses readers, mas provavelmente a gente vai ter, por exemplo, em língua hispânica, e outros países de língua latina, essas mesmas questões, porque isso é uma questão muito comum. A discussão do CID, por exemplo, hoje na Organização Mundial de Saúde, a tradução tem partido por isso, né? Uma pactuação, por exemplo, entre a CPLP, uma pactuação entre os países latino-americanos, para inserir termos que sejam mais precisos entre as línguas, sabe? Então, para não me delongar muito, a minha sugestão é que a gente coletasse isso nas eixos também, entendendo como que é a hierarquia. Eu confesso que é uma ideia de momento, eu não teria sugestão para operacionalizar, eu teria que estudar e ver a sugestão de operacionalização. Mas me parece plausível a gente coletar isso de alguma maneira. Uhum. Você consegue, só para deixar mais claro, Priscila, dar um exemplo, por exemplo, só para entender melhor, se eu entendi direito. Eu exemplo, posso explicar, mas falei. Uhum. Eu queria comentar também, fala. Vai lá, Fabrício, pode ir. É o que você falou, como operacionalizar. Para mim, não há mistério como operacionalizar isso. É o seguinte, na hora que você vai mapear, se você tem o termo em português, metadona 5mg comprimido oral, e em inglês você só tem metadona 5mg cápsula ou metadona 5mg, a ideia de base é a seguinte: eu vou o mais específico que eu conseguir sem mentir. Se eu falasse que é 5mg cápsula, eu estaria mentindo, porque não é cápsula, é comprimido. Mas eu posso falar que é metadona 5mg. Então você mapeia para metadona 5mg e fala, o código é narrower, é mais específico. E aí já está a documentação de todos os casos. Depois que a gente quiser propor a inserção de novos conceitos, é só coletar da tabela todos os casos que eram narrower, que eram mais específicos, e a gente sugerimos a criação de metadona 5mg comprimido oral. Entendeu? Eu acho que, só para alinhar, o professor, acho que nessas situações ele fica como wider, na verdade, né? O termo destino, ele abrange mais do que o de origem, não é? Acho que é como wider, né? Se eu estou enganado, eu peço desculpas. Eu confesso que eu não sei com clareza se é o narrow, qual que é o lado mais específico. Não, eles usam o critério de MAPS2. Ótimo. E na própria tabela Concept Relationship, essa informação pode estar inserida lá. Você pode falar que o termo novo que você criou é um is a, o termo menos específico. Entendeu? Exatamente. Então, mas segue, no fim das contas, essa lógica que você está falando, né, Fabrício? Segue meio que aquilo que a gente estava fazendo já, que era equal, equivalente, wider, né? É isso. Para depois cair num inexato, para cair numa outra coisa. Aí, se eu entendi, Fabrício, o que você está propondo é que a gente depois pegue as flags e colete a partir das flags e propõe o banco. Exatamente. Acho que é uma forma lógica que a gente vai ter, né, nas hierarquias, de qualquer forma. A gente consegue a partir disso. Então, por exemplo, nessas issues, a gente tentaria falar assim, beleza, esse daqui, por exemplo, esse daqui é um wider, esse aqui é inexato, esse aqui tá errado, sei lá, não sei, outra coisa. Esse daqui também é um inexato, né, porque não consigo saber se seria tipo isso, mais ou menos isso. A gente faria. E aí, a partir disso, mas aí, de qualquer maneira, assim, aí a aprovação disso, né, por exemplo, a gente pode discutir isso aqui na Issues, né, mas a aprovação disso, como que é o método de aprovação, né, que acho que é isso que a gente tem que colocar, sabe? É mais ou menos assim, eu tenho artroplastia, de joelho, enfim, vários tipos. E aí eu vou colocando isso dentro do grupo de artroplastia, por exemplo. E aí depois, agora a gente precisa ter uma definição, né, de alguma maneira, do que é mais apropriado.
E aí o que eu estou colocando é que, do ponto de vista da documentação, existe já uma recomendação que nos levaria a um modelo mais apropriado. E que eu acredito que a gente poderia, talvez, na próxima reunião, debater isso com um pouco mais de detalhe, né? Parece simples, mas como a gente está trabalhando com um modelo, ele é horizontal e vertical ao mesmo tempo, isso pode propor alguns desafios na hora do mapeamento, e é isso que a gente está enfrentando, na minha percepção, né? Então, as pessoas terem claros esses critérios, talvez colocar isso lá no site, depois que a gente pactuar, inclusive, né, com o manualzinho, pode facilitar o processo para todo mundo, de escolha da flag, etc. Não, beleza. Só para a gente continuar evoluindo, então, como que vocês propõem? Você traz isso daí na próxima reunião, então, Priscila, como que é? Posso trazer. Tá bom. Como que eu posso descrever isso? Método para escolha? Para flag? Propriamente? Como que a gente coloca isso aí? Pode ser, no momento, acho que diz um pouco do que a gente está debatendo, aí depois eu vejo algo que fique mais Ok, então... Assim, bonito, por assim dizer. Então, ok, a gente pode trazer isso para a próxima, mas eu queria que, nesse período aí, até a próxima, acho que o que a gente puder também contribuir, né, já discutindo alguma coisa, acho que também seria bom, né, para a gente também evoluir alguma discussão. Né, Fabrício levantada a mão. Sim. Eu não sei se está claro, que é o seguinte, são dois problemas separados, ou pelo menos no meu entendimento, são dois problemas completamente separados. Uma coisa é não existir um termo bom para você mapear com um mapeamento perfeito. E outra coisa é a gente não ter o consenso. A gente pode estar perfeitamente em consenso de que não existe termo correto para mapear. Se a gente tem metadona 5 miligramas, comprimido oral, a gente pode estar em consenso que isso vai ser mapeado para metadona 5 miligramas, com a flag de wider. Uhum. Entendeu? E nessa circunstância não há necessidade de issue, né? O consenso é esse, que o mapeamento, que não tem termo perfeito para mapear. Se houver discordância, aí sim coloca issue para resolver a falta de consenso, que é uma coisa separada. Sim. Mas, assim, aí nesse caso, só que eu surpreender, o Fabrício, é que a gente teve, por exemplo, aqueles 20 termos ali que a gente, depois do Forms, a gente não chegou em fechar o consenso. Então, alguns desses a gente já chegaria e falaria assim, beleza, isso tem a regra, pela regra que a gente definiu de governança, esse está fora, é esse aqui porque esse é o equivalente. Seria isso. E a gente não levaria para isso, é isso? Não, a gente tem essas regras de governança pré-decididas de Então, dar preferência a mapeamentos? Acho que sim, né? Naquele vídeo, Carlos, acho que a gente está complicando, mas a regra é igual, equivalente, wider. Isso. Acho que com igual, equivalente, wider, já resolve uma boa parte. Metade das issues, acho que a gente faz. Aí eu acho que só precisa, talvez, ter, de qualquer maneira, ter uma parte, acho que é esse o ponto, né? Tem uma parte aí que é de uma análise de uma pessoa para falar, não, isso é igual, equivalente, enfim. Aí esse é o ponto, né? Então a gente define, então, que tenha um grupo, algumas pessoas que fazem isso, né? Então, que vão lá e tomam essa decisão aqui do grupo. Para falar isso. É isso, então. Para entender. Porque tem uma etapa de decisão, né? Porque, assim como eu posso falar que eu acho que aquilo lá, por exemplo, o do metadona, para mim, aquilo é equivalente. Pode ter gente que fala que não é equivalente porque, sei lá, tal outro motivo. Mas o meu entendimento é equivalente, porque é um cloridato de metadona, que é o que vende no mercado, então aquilo que ele está colocando ali é metadona, é equivalente, entendeu? Esse é um exemplo, Carlos, que eu lembro que eu levantei lá, porque eu sempre fico nessa dúvida exatamente por isso, porque não é a questão dos termos que já estão bem definidos, mas para eu considerar equivalente, eu concordo com você, esse foi um que, se eu penso
nas apresentações que existem hoje, na, né, bioquímica que tem hoje, essa apresentação é equivalente porque só existe isso. Mas a minha dúvida era exatamente porque aí eu estou considerando a equivalência do ponto de vista clínico mesmo, do produto, né? Ele não está explícito, né, no termo. Isso num futuro, porque hoje precisaria, no mínimo, esse consenso, né, de algumas pessoas, porque a gente viu que nem todos concordaram. Então, primeiro teria que expor, né, nessa reunião, para explicar por que considerou equivalente, porque talvez isso não tenha ficado claro para alguns. E aí, como consenso, embora ele não esteja explícito, né, no termo, mas a gente sabe que quimicamente é isso que tem hoje no mercado, né, ele é equivalente, então vamos aceitar assim. Ou, se isso, a minha preocupação como ele é muito amplo e tudo evolui, vamos supor que amanhã apareça uma outra forma, uma outra apresentação, e aí eu já assumi previamente algo explícito, se não deveria, pelo menos, em algum local, e é isso que eu não sei onde, uma observação, alguma coisa que foi considerado equivalente, porque é assim que ele se apresenta no mercado. Que na SIGTAP ele não está tão explícito, mas a gente sabe que é isso que é vendido, né? Mas se isso não mereceria, enquanto sistema, plataforma, base, por conta de um futuro, em algum lugar ficar essa explicação. Porque quando ele realmente é equivalente, que é a mesma coisa, ninguém tem dúvida, então amanhã ou depois ninguém vai ter. Mas tem essas pequenas situações que, se a gente for pensar no termo em si, né, na escrita, ele não é equivalente, mas a gente sabe que, né, pelo nosso conhecimento, na prática ele é. Então, acho que são essas as dúvidas, porque nas outras situações, realmente, basta o que está, né, explicado o que é cada grau de equivalência e pronto. Acho que o Fabrício levantou. O meu entendimento é que a ideia não é utilizar informações de contexto da realidade brasileira em qualquer sentido. Eu acho digna a sua iniciativa, mas a ideia não é essa. A ideia é um trabalho de tradução, é uma tradução especializada, um tradutor que entende o que a palavra significa, em vez de apenas fazer uma tradução de dicionário para dicionário, entendeu? É isso. Então, se na prática é assim a mesma coisa, não. O termo, o que o termo está dizendo? A ideia é focar nisso. Então, acho que isso é uma coisa que então. foi isso que a gente discutiu da outra vez e tudo. Isso é que então a gente precisa entrar num consenso, porque é isso que muitas vezes eu fico na dúvida por isso. É para levar em consideração só o termo e não o contexto, outros conhecimentos, ou entra o conhecimento também. Acho que são essas coisas que geram essas dúvidas, né? Priscila? Eu acho que a gente precisa ter um pouco em mente que quando a gente faz esse tipo de mapeamento, a gente está prioritariamente tentando federar estudos e transformar dados de mundo real em evidência científica. E nesse caso a gente está pensando em máquina, né? A gente não está exatamente pensando prioritariamente no contexto humano. E aí, um pouco do que o Fabrício disse, assim, né? O contexto, ele pode ser perdido no meio da tradução. Né? Existe uma frase famosa de um sujeito chamado Gadamer, que toda tradução é uma traição, e aqui não é diferente. A gente vai ter uma redução do sentido, Débora, nesse sentido que a gente está debatendo aqui. Para isso, né, a gente tem, e aí eu volto a repetir, e na minha percepção não é uma complicação, mas
um esclarecimento, uma série de critérios que a gente usa em ciências da informação para fazer esse tipo de correspondência de termo, né, que a gente nem usa a expressão tradução, a gente usa correspondência, qual termo corresponde, e como a gente corresponde, né, como a gente classifica. E aí você tem, né, então, as ontologias, elas são muito bem classificadas, a Odse, né, o Atin, né, ele usa, é uma ferramenta que utiliza, né, de vocabulário controlado, estabelece uma rede semântica sobre esse vocabulário controlado, e então, todo vocabulário controlado que está lá, ele tem uma horizontalização e uma hierarquia. Aqui no grupo, a gente vem pensando muito na horizontalização, nessa equivalência, mas a gente não vem pensando na hierarquia. Essa dúvida que você apresenta tem a ver com a hierarquia. Então, da onde vem o domínio? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai classificar, se você abrir lá o ZAG, você vai ver que ele tem uma série de outros campos que ele abre, né, falando de conceito, de termo. O termo nem sempre equivale ao conceito, e ele vai te dar lá o nível de hierarquia onde aquele termo que você está classificando está dentro do grupo. Isso é justamente para a gente ter critério sobre isso que você está dizendo. No mundo real eu sei, né, que aquele princípio ativo ele é utilizado em 4, 5, 6 tipos de medicamentos. Esses medicamentos, eles são fabricados por um determinado conjunto de empresas ou instituições, e eles são, por exemplo, comercializados em determinados países. Né? Isso tudo está lá no vocabulário, por incrível que possa parecer, às vezes, né? Então, você tem um domínio para o medicamento de marca e um domínio para o princípio ativo, falando de medicamentos, né? E o grande domínio é drug. Isso existe justamente para que a gente evite, né? Não é nem evitar, né? Mas para que a gente consiga trazer o máximo de contexto possível para esse trabalho de correspondência que a gente está fazendo. Então, o que eu estou trazendo aqui é que a gente, de certa maneira, enquanto grupo, se aproprie desse conhecimento, e eu acredito que uma vez que a gente se aproprie desse conhecimento, a gente vai ter menos dúvida e menos issue, sabe? É mais ou menos por aí, na minha percepção. E pelo que eu entendi, peraí, pelo que eu entendi, então, você e do Fabrício, a gente não levaria, então, em consideração essas informações externas que a gente sabe, né? Eu sei que no mercado é assim, não, você usaria basicamente o termo como está ali. Sim, exatamente, porque senão a gente não caminha em determinadas coisas, que podem ser uma minoria, mas que em algum momento podem, em outros domínios de conhecimento, podem nos travar. Né? A SIGTAP a gente não vai lidar com, por exemplo, com questões sociodemográficas, mas as questões sociodemográficas, quando a gente começa a lidar com essas questões, a gente trava bastante. Né? É um motivo de debate, assim, grande, inclusive, na comunidade, quando a gente está fazendo mapeamento e trabalhando com ontologia. Mas há outras que a gente pode acabar lidando nesse processo aqui em específico. Então, e essa que é a minha preocupação, por isso, porque eu sei que em alguns processos de mapeamento a gente é super rigoroso, e aí a gente trata realmente o termo, mas eu percebi nesses mapeamentos que justamente isso não estava claro, então, por isso que me causava dúvida também, se eu devo fazer, como eu já fiz em outras situações, que a gente realmente só considera o termo, ou para levar em consideração o contexto. Então, por isso, e como o Carlos estava colocando, né, como exemplo, que esse estava claro, mas deu para perceber que ali você viu que 4 pensaram exatamente no contexto e 4 colocaram que não. Então, é nesse sentido que eu acho que realmente estava um pouco confuso. Então, se a gente já estabelece, não, como consenso, que realmente nós temos que levar em consideração
o termo, como fazem as terminologias, né? Quando a gente está mapeando. O contexto, quando ele existe, é que nem você falou, porque ele está explícito em outro domínio, em outro local, que explica, né, aquele termo, na hierarquia, alguma coisa, mas se não, eu tenho que levar em consideração somente o termo, e não esse conhecimento extra, é isso. É isso que eu sinto que falta a gente estabelecer, para ficar claro para todo mundo, e aí isso realmente facilita muito na hora que a gente vai mapear, porque aí a regra fica mais objetiva. Não, combinado. Então, acho que isso aí a gente pode colocar nos descritivos, Priscila, então, que você falou das regras, acho que pode ser isso daí. Sim, acho que a gente pode pactuar, Carlos, regras de governança e colocar isso, claro, ali no site, como regra, e no manualzinho também, para o how-to, né? Explicando, assim, que a gente pactuou. Nunca vai ser perfeito, né? Acho que é importante a gente ter clareza sobre isso. A gente não vai chegar à perfeição, assim, ou a um consenso sempre. Mas acho que a gente pode diminuir bastante as lixas e aumentar a precisão do mapeamento com isso. Ok. Você acha que você consegue contribuir com essa parte, Priscila? Com um pull request lá para o site? Sim, acredito que sim. Eu já coloquei aqui na minha lista de tarefas. Acredito que na semana que vem a gente vai estar, daqui a 15 dias, pode ser? Pode ser. Pode ser, Legal. perfeito. Dia 23. Uhum. Bom, Priscila, você tem que sair agora às 20 horas, né? Isso. Tá, eu vou deixar então a license para discutir na outra. Eu vou fazer o seguinte, então, pessoal, só para a gente revisar aqui, né? Então, essa daqui eu vou deixar a Priscila para outra, porque a gente precisa de tempo para entrar nessa discussão, tá? Eu queria trazer para o grupo, então, a gente faz essa parte aqui o 5 aqui, que é um ponto aí que do registro de issues é o que a gente estava um pouco discutindo agora, que a gente foi junto com a apresentação das issues abertas, então a gente vai ter que entrar nessas regras de governança. Então, eu queria propor a gente discutir esses 5, né? O 6 não vai ter como que a Priscila vai sair, e aí a gente finaliza, a gente depois faz uma nova discussão na outra reunião, tá? O que eu queria trazer desse ponto Priscila, você fica à vontade, tá? Se tiver que sair, fica à vontade, tá? O que eu queria trazer para vocês desse item do 5 aqui, a apresentação dos termos 2018 e 2022, que ainda não apresentam o mapeamento, né? Então, eu tentei levantar aí o que tem de 2018, vocês estão vendo o Excel aqui, né? Tudo certo. Tá. Conseguimos ver sim. Tá, eu levantei assim, o que era de termos que eram... Eu puxei a lista completa lá do que tem de termos... Peraí, deixa eu ver... não, é isso, tá. Peguei a lista completa da tabela procedimento, que agora é de janeiro, tá? Do unificado SUS, aí, CILITAP. E aí eu cruzei com o que era do 2018, né? Do vocabulário MOP, tá? Então a gente tem atualmente ativo, né? 244 termos que não estão dentro daquilo que está quando você entra na TINA que você baixa, né? Então tem esses 244 termos que são utilizados hoje em dia no SUS, que não estão eles não estão naquela tabela que está no ATINA, né, de 2018. E aí o ponto é, né, acho que a gente deveria começar, né, que a gente tinha colocado a regra, né, a gente tinha colocado, né, o medicamento cirúrgicos, depois a gente voltaria para essas daqui que seriam aquelas novas, né, de 2018 para cá, e depois a gente treina a revisão dos outros aí, né. Eu queria entrar na discussão de como que a gente fazer essa parte, né, como que a gente faz para começar a mapear isso daqui que são de diversos tipos aqui, né, tem, por exemplo, coisa que começa 04, que é os procedimentos, né, deixa eu colocar aqui de texto, começa 04, que é procedimento, né, que então estaria um pouco relacionado com o que a gente está fazendo agora, seja tranquilo. O 06 também, né, que é medicamento, que também
tá tranquilo, que tá relacionado com o que a gente está fazendo. Tem 70, tem bastante medicamento para mapear, isso é legal. A gente está já acostumado, né? Mas tem muitas outras aí que são de diversas outras categorias, né? 01, aqui, sessão de biodança. Nem sei o que é sessão de biodança, mas tem aqui. Então, tem vários, aqui tem parte de exames, né, também. E aí eu não queria, talvez, jogar isso de uma forma geral, né, que a gente tentar entrar num consenso muito aberto, que talvez a gente tenha dificuldade depois de afunilar, né? Então, o que era a minha proposta, né? Em vez de a gente fazer um mapeamento aberto que joga de forma sem ter nenhuma sugestão e as pessoas mapeiam e a gente tenta chegar a um consenso depois, né? Que é o que a gente fez no início. Minha sugestão seria alguns desses termos a gente passar para algumas pessoas, a gente que faz um primeiro mapeamento e a gente passa a distribuir, né, pelo script simulador para as outras pessoas mapear como aquele como sendo o default. E aí, se não concordar, modifica, mas a gente parte já de um default do que seria o mapeamento semelhante ao que a gente fez quando a gente colocou os termos de 2018 como default para mapear, né? Que ele basicamente revisa, ou se tiver alguma coisa que não concordar, vai lá e ajusta, né? Eu queria ouvir vocês, o que vocês acham de a gente seguir com essa estratégia. A gente poderia começar essa estratégia de default com os termos mais simples, assim, de mapear, que são que estão dentro do que a gente está habituado, né? Que seria para procedimentos e medicamentos. Depois a gente entra para os outros aí que são que a gente não trabalhou ainda, né, de outras categorias. Queria ouvir o que vocês acham. Eu acho uma boa. A mesma Também estratégia concordo. de antes, né? Com um padrão, um default. A diferença é que o default, né, antes a gente pegava o default 2018, nesse caso aqui a gente colocaria algumas pessoas para criar esse default, né, para a gente começar. E aí esse default a gente jogaria lá como padrão ali, no SIGTAP ou no admin, para baixar, mas qualquer um pode pegar e ajustar, né. Então, assim, aí eu queria ver quem que topa, né, se todos concordarem com esse caminho, quem que topa em construir esse default aí para a gente lançar lá. Assim, né, acho que do grupo, assim, talvez não precisa ser muita coisa para cada um, assim, enfim, né, talvez uns 20 termos de default para cada um, quem topar, a gente sobe com esse default. Você também tinha um script que traduzia o nome do português para o inglês e passava pelo Zag, não era isso? Dá para fazer isso, e aí o Zag tentar achar por semelhança, mas o que eu vi, por exemplo, quando a gente fez o padrão 2018, a gente consegue chegar muito mais rápido em consenso do que só pela tradução e pela similaridade de string, entendeu? Dá pra gente fazer similaridade de string, se vocês quiserem também. O que vocês acharem como que vocês preferem? Esse aí é o default do default. É. Na hora de fazer o default, esse é o default que já vem no default. Entendeu? Tá, entendi. A gente mandar já com a similaridade de string para quem for construir, e aí a pessoa constrói e a gente joga SIGTAP admin como sendo o que a pessoa construiu. Pode ser. Dá para fazer isso. Pessoal, posso só fazer um questionamento? Pode falar, Anderson. Só me lembra, por favor, 2018 é aquele que não há muito controle sobre como foi feito, não é isso? O mapeamento, não se sabe quais foram as regras exatas. É isso? Ou já tinha uma regra específica naquela época? Então, eu não conheço quem participou em 2018, mas 2018 tem esse mapeamento, Sim. né, que está lá no Atina, mas a gente também não tem nenhuma documentação, pelo menos, como foi feito isso. Tem muitas coisas que estão muito bem feitas, tem algumas que a gente não concorda com o mapeamento, por isso que a gente começou a revisar. Então, é isso. E aí tem alguns termos que surgiram depois de 2018, né, que são esses 244 termos ativos que a gente precisa criar. Sim. Não, minha dúvida é se houve já essa tentativa de bater um match aí de similaridade pela string, ou se não, isso a gente não tem como saber, é isso? Aí para esses novos a gente falaria isso, né, que é a sugestão do Fabrício, a gente faria uma similaridade string,
Só que eu acho que só por similaridade string, ele ainda assim a gente pode ficar muito divergente. Aí eu jogaria para alguém, algumas pessoas fazerem uma primeira versão como sendo o default para distribuição, e aí a gente tenta chegar em consenso, mas pode ser que muitas coisas que alguém colocou como default não haja concordância, e vire outro mapeamento, entendeu? Legal. Não, legal. Ele sim, bacana, ótimo. Essa É que a gente- similaridade de string vai ser o que vai ser feito de qualquer jeito. Se você der em branco, a pessoa vai ter que traduzir o nome do português para inglês, buscar pelo nome em inglês e tentar encontrar um. A gente só está já adiantando essa parte, pelo menos até onde a máquina conseguir traduzir. Claro, o caminho que vai inevitável ser seguido, né? Entendi. Aí eu queria ver se a gente conseguia... Pode falar, Débora. Não, está falando, acho que facilita já passar essa primeira similaridade. É como se fosse essa tradução prévia mesmo, né? Então já ajuda. Tá, legal. Para mim, tranquilo, eu gosto pra caramba de fazer, tipo, os mapeamentos, posso fazer uma parte, mas também queria que tivesse outras pessoas aí que topar aí fazer. Fabrício, topa? Não, eu topo, mas eu preciso agora resolver no ponto que eu estava, porque fazendo pelo Zag facilita. Mas aí, nesse caso, Débora, eu vou mandar para você, você não vai baixar para o computador, né? Eu vou mandar para você o arquivo específico, que vai ser aqui, a gente vai criar esse default. Inclusive, você vai devolver para mim por e-mail, para fazer esse default. Tá. Não, ok. A gente vai subir isso como, aí eu subo como seu mapeamento e também como mapeamento admin padrão, entendeu? Tá. E aí a gente passa a mapear em cima daquilo lá. Não, aí tudo bem. Pode ser? Então, Débora, Fabrício, alguém mais topa fazer essa parte? Claro, posso contribuir com o mapeamento também. Fabrício, Gualdani, o Fabrício Cury. Eu, Anderson, também. Anderson, mais alguém? Eu também. Posso falar. Beleza. Mais alguém? Eu esqueci aqui. Acho que é Débora, né? Coloquei Débora, não. Aí, a gente começa então com esses daí que a gente falou, né? De procedimentos e de medicamentos, mas depois a gente pode ir para os outros, né? E conforme for para os outros, a gente vai discutindo aí para qual domínio, né? A gente mapear, né? A gente começa desse jeito. Então, beleza. Então, esse ponto legal. A gente evoluir desse aí, legal. Aí, a gente fica para a próxima, né? Então, eu vou acabar encerrando, não sei se alguém tem um ponto a mais, né? A gente fica para a próxima discussão de licença, que a gente acabou não evoluindo hoje. A gente sempre traz essa parte dos issues, apresentação geral, tudo. E também fica para a próxima, a gente vê se consegue essa discussão das redes, que a gente ficou um tempo atrás, e essa do chatbot também, que o Rafael propôs, eu vou ver se ele consegue entrar. Aí eu só queria falar que quem puder entrar aí nesse período aí para conseguir contribuir um pouco mais com as linhas aí, né? Então, a gente está já quase terminando aquela parte dos cirúrgicos, né? E dos medicamentos, né? Falta pouca coisa. Então, quem conseguir contribuir vai ajudar muito, né? Para a gente chegar na finalização dessa contagem de consenso mais próximo, né? Acho que esse medicamento está quase no final, o consenso cirúrgico, principalmente. Então, aí que eu quero ver se a gente consegue propor uma V2, né, depois que a gente fizer também esses que são os de 2018 para 2022, propor uma V2 e lançar no Atina, né? A gente lançar para a Odyssey mesmo, já com essa V2 atualizada 2022, ainda nesse primeiro semestre de 2023, né? E depois a gente vai fazendo uma atualização recorrente disso, aprimorando, vai jogando isso para estudo de mundo real, conforme a Priscila falou, acho que essa é a ideia, tá? Alguém tem algum ponto a mais aí que queira colocar na pauta? Então, eu encerro aí.
Qual que vai ser o prazo para o mapeamento agora? Eu vou fazer, Fabrício, eu vou pegar essa semana, eu mando para vocês esse daqui. A gente deixa como prazo, vamos deixar até 3 semanas, até uma semana antes da próxima. Eu estou pensando em focar a próxima reunião na primeira semana de fevereiro, tá? A gente faz até uma semana antes da próxima reunião, pode ser? Vai ser no ZAG mesmo, o mapeamento? Faz Beleza. usando o slide mesmo, tá bom? Ótimo. Tá ótimo. Certinho. Tá bom, pessoal? E é isso, a gente vai conversando no grupo, vamos seguindo aí. Ok. Perfeito. Legal. Gente, uma boa noite. Tudo de bom, pessoal? Boa Uma noite, excelente gente. segunda-feira a todos. Obrigada. Valeu, um abração. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.